A paz do Senhor, varão, a paz do Senhor, varoa. Que bom, muito bom poder voltar aqui. Que saudade. Gente, que maravilha poder estar junto contigo uma vez mais. Careço muito das suas orações. Ano de 2025, primeiro trimestre do ano, mês de janeiro, vai até março. Nossa primeira aula. Já para começar, já quero te dar uma justificativa pelos outros vídeos das outras aulas que a gente não conseguiu concluir nos trimestres passados. Sempre se levantava alguma luta, alguma dificuldade. Tivemos primeiro dificuldade no trimestre, acho que no segundo trimestre do ano passado, com o estúdio. A gente veio para um estúdio melhor, daqui a pouco deu problema no computador, conserta o computador, dá problema no microfone, ajeita o microfone, problema com a internet conserta, dá problema com a edição. Misericórdia, careço demais, demais de suas orações para que a gente, em nome de Jesus, em 2005, possamos concluir todos os 4 trimestres, ou melhor, todos os quatro, são 4, 3 vezes 4, isso aí, todos os 4 trimestres do ano, com todas as 13 aulas do trimestre. Então você, por favor, me ajude em oração. Você que não é inscrito, se inscreva, porque a nossa igrejinha continua crescendo. A gente vem fazendo vídeos também dos devocionais, foi o que deu para a gente fazer alguma coisa, que a gente queria estar sempre com as aulas, e as aulas são muito importantes, e a gente também vai estar fazendo os vídeos aí. São muitas coisas que a gente quer fazer, mas sempre vinha acontecendo, não vai mais acontecer, empecilhos que acabavam impedindo as nossas aulas. Mas louvado seja Deus, 2025 consagrado a Ele, que Ele nos abençoe nessa aula. E você que está junto comigo é o meu convidado para o primeiro trimestre deste ano 2025, aula que será ministrada neste domingo, 5 de janeiro de 2025. Esse trimestre que tem como título Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Nos comentários de Ezequias Soares. Irmãos, vamos ter um trimestre de muito confronto, de muito assunto importante e de muita relevância para o nosso meio, para a nossa fé. E a lição número 1 tem como título deixa eu só mexer aqui, quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. Nosso primeiro estudo de hoje é esse, que é quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. Nós temos aqui como texto áureo Judas, versículo de número 3, que diz assim: Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos, a exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Essa palavra é uma palavra do apóstolo Paulo, direcionado a Judas, um de seus alunos, e que escreveu isso com muita propriedade. Na verdade prática, vem dizendo assim: heresias são crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico que distorcem os pontos principais da doutrina bíblica. Quando a gente já falou aqui, já no início, eu já iria comentar, já falar para vocês que o título da lição, repetindo, é Quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. Então, eu já ia falar o que é heresia, para explicar a você, meu aluno, minha aluna, o que é heresia. E a verdade prática já vem dando essa resposta. O que são heresias? São crenças, são formas, são coisas que as pessoas passam a acreditar e também, além de acreditar, elas começam a praticar, que são contrárias, totalmente ao contrário do pensamento bíblico, daquilo que a Bíblia traz, e esses pensamentos, além de ser contrários, eles distorcem os pontos principais de um ensinamento da Bíblia. Ou seja, uma heresia não pega toda uma Bíblia e distorce e diz que aquilo não é bom, diz que aquilo não funciona. Não, ela pega pontos principais que tem ali uma ligação, uma interação, algo
de uma relevância muito forte e distorce, fazendo com que a prática da pessoa que ouviu aquela heresia passe a ser uma prática totalmente contrária ao que diz o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. A leitura bíblica em classe está em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, do versículo 28 ao 31. Primeira carta de Pedro, do capítulo 3, versículo 15 e 16. Segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo do 1 ao 3. Vamos ler primeiro Atos, capítulo 20, do versículo 28 ao 31, que diz assim: Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos para si. Versículo 31. Portanto, diz Paulo aqui, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. 1 de Pedro, capítulo de número 3, versículo 15 e 16. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir razão da esperança que há em vós. Tendo uma boa consciência para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. 2 de Pedro, capítulo de número 2, do versículo 1 ao 3. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelas quais será blasfemado o caminho da verdade. Versículo 3. E por avareza, grana, zóio grande da grana, farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia sentença a sua perdição não dormita. Ou seja, irmãos, precisamos estar muito atentos, muito ligados ao que essas pessoas têm se levantado a ensinar doutrinas que não são bíblicas. Haja visto o interesse em se ter posição, status, prestígio, honra dos homens, dinheiro, uma conta abastada para poder fazer suas viagens e ter ali as suas regalias. Muitos líderes que eram para estar servindo a igreja, que era para estar servindo a Cristo, estão se imbuindo, estão se vestindo, estão se revestindo, se enchendo da vaidade que vem transfigurada de heresia. Um diz que uma coisa é coisa, outra coisa não é outra coisa, que era uma outra coisa, que o povo acaba a fome e a sede por aí. E olha, eu não vou nem enumerar aqui, nem citar nome, porque são muitos. Você com certeza conhece alguns, viu notícias sobre outros. A bem da verdade é que precisamos tão somente vigiar, orar, porque estudos como esse aqui, da maneira que pregar, porque sabe que a nossa pregação é firme,
sabe? Em contrapartida, existem irmãos que oram por nossa vida, por isso eu convido você a também estar intercedendo por nós, outros irmãos de outras igrejas que também nos convidam para pregar, porque acreditam que aquilo que a gente prega vem de Deus, não é heresia, é coisa santa, e a gente desmascara e traz a verdade à luz da palavra. Se muita gente começar a falar besteira, a gente vem aqui falar o que é certo para que você não seja enganado. Estamos aqui para auxiliar a noiva, cuidar dela para que o Senhor venha tomá-la naquele grande dia para as bodas. E a introdução do estudo diz assim: heresias são crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico, pois elas distorcem os pontos principais da doutrina cristã, confrontam o cristianismo histórico e criam um problema para as igrejas e as famílias. As heresias da atualidade são as mesmas da antiguidade, mas com uma roupagem nova, que foram rejeitadas pelos apóstolos e primeiros cristãos, pois não há nada novo debaixo do sol, está em Eclesiastes 1:9. O presente trimestre tem por objetivo mostrar o referencial doutrinário da fé cristã, levando a reconhecer de longe as heresias. Esta primeira lição é um estudo sobre o problema das heresias nas igrejas e na nossa responsabilidade na defesa da fé. Ou seja, o escritor aqui está dizendo que é a nossa responsabilidade, minha e sua, como cristãos, como homem e mulher de Deus, como professor, professora, como pastor, diácono, presbítero, evangelista, mestre, profeta, líder, como crente, defender o que é certo diante da palavra, para que as heresias não venham dar mau testemunho, e assim a gente acaba sendo confundido com os hereges e entrando num balaio e as pessoas acharem que somos iguais às pessoas que têm cometido essas heresias por aí. A palavra-chave para esse estudo é, lógico, heresia. O primeiro tópico diz assim: 1. As ameaças dos lobos vorazes. O primeiro parágrafo diz: os cuidados pastorais. Atenção, pastores, prestem muita mencionado nessa passagem, e ao dizer que eles foram constituídos pelo Espírito Santo, a igreja de Deus, mostra que eles são pastores. A função primordial do pastor é alimentar, guiar e proteger o rebanho. Lucas 15, 4 e 6 vem falando, do 4 ao 6 vem falando sobre isso. O Novo Testamento emprega essa metáfora ao tratar do relacionamento entre pastor e rebanho na igreja. A exortação apostólica aos líderes da igreja visa proteger os irmãos e as irmãs das heresias e guiar todos na verdade do evangelho. Esse cuidado aparece nos ensinos de Jesus em Mateus capítulo 7, do versículo 15 ao 20, esse primeiro tópico que precisa ser entendido e interessado a nós, pastores, algo muito interessante e importante. Primeiro, pastor não é o líder da igreja. Foi criada uma ideia de que o pastor é o principal da igreja, então todo líder principal da igreja passou a ser denominado ou recebeu a unção pastoral para cuidar da igreja, como o pastor cuida do rebanho. Quando, na verdade, o pastor é um ministério entre os 5 que a Bíblia cita, que tem também apóstolo, que esse apóstolo é em letra minúscula, que quer dizer missionário. Depois vem o profeta, que não é aquele que fica entregando revelagem ou revelamentos por aí. O profeta é aquele que direciona algo que Deus falou a ele sobre a vida de alguém, principalmente nos dias de hoje, sobre algo, sobre a vida da igreja. Tem o evangelista, que o evangelista é aquele que prega, mas não só o que prega nos cultos de avivamento feito dentro das igrejas, que são hoje os congressos e os caras ficam famosos. Não, o evangelista é o que apresenta o evangelho ao perdido, é o que apresenta o evangelho àquele que ainda
lógico, não conhece a Cristo, e aí ele traz essa pessoa através do evangelho para ser cuidada pelo pastor e ensinada pelo mestre. Então, o pastor, ele é um ministério. Muitos pastores não lideram o rebanho, mas exercem o ministério. Cabe aqui uma ressalva e um parênteses que possa soar até polêmico para alguns de nós assembleanos que têm corrente da Assembleia de Deus, que unge mulher a pastora e outra corrente não acredita que a mulher possa ser pastora, cada um ali na sua linha de entendimento, e todos trazem a Bíblia e estão certos, nenhum deles está errado, porque todo mundo diz que está certo, mas não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que eu acredito que a mulher, por mais que tenha o título de pastora, é na qualidade de ajudar o marido a cuidar, a apacentar ovelhas. Lógico que eu também não sou tão a favor de ela, principalmente sem ser casada, ser a número 1 de um rebanho, de uma igreja, de uma eclésia, ou ainda tendo seu esposo, ela assumir esse trabalho de ser a número 1 de cuidar. Ela pode ser a que prega por ter o talento da pregação e o rapaz e o marido não. Ela pode ser a que administra, enfim, uma função de muita responsabilidade. Porém, quando ele cuida, você está pastoreando, que diz aqui que a primordial função do pastor é alimentar, uma palavra que alimenta, que é guiar, dando direção, e proteger o rebanho dos lobos. Não é tirar a ovelha dos lobos e proteger para que um outro lobo, sabe? É cuidar do povo. É cuidar, é ensinar a palavra. Não é ensinar coisa que não existe, fantasias. Na última semana do ano passado, ainda era para o ano passado, eu conversando com um irmão, um amigo, que a gente trabalha lá na empresa que eu trabalho hoje, e a gente batendo um papo e ele assistindo um vídeo no celular dele, numa rede social, e ele discordou, e eu também discordei com o que o rapaz estava falando ali. O camarada estava criticando um personagem bíblico e a gente começou a conversar sobre isso, que as pessoas estão... E as igrejas, infelizmente, as Assembleias de Deus e algumas outras também, têm no seu hábito, nos dias de hoje, todo culto, o pastor da casa não prega. O líder, o presbítero, o dirigente da congregação não ensina. Ele não dá aula de escola dominical, ele não prega nos cultos, é sempre pregador de fora que bate na igreja, xinga a igreja, aponta a igreja, fala do pecado da igreja e sai e deixa a bomba ali. E na hora de cuidar, ele não tem a referência porque ele não ensinou, ele não alimentou o povo. Segundo parágrafo, depois da minha partida, versículo 2 aqui no caso, do que a gente está estudando, perdão, versículo 29 de Atos 20 que a gente estava estudando. Essa expressão é uma palavra profética, pois o apóstolo não está apenas se referindo à sua morte, mas também ao avanço dos hereges no seio, no meio, ali, envolvido, incluído, da igreja, depois do período apostólico. No futuro, Paulo usa uma linguagem metafórica para identificar os falsos doutrinadores, lobos cruéis ou lobos vorazes, no versículo 29 na Bíblia. Isso está na versão da Almeida atualizada, Nova Almeida atualizada, que fala sobre lobos vorazes. O apóstolo Pedro, depois de ensinar, eu falei Paulo, mas é Pedro, né? O apóstolo Pedro, depois de ensinar que o Espírito Santo inspirou os profetas no Antigo Testamento, mostra que a presença do verdadeiro ensino nem sempre é suficiente para impedir a manifestação do falso ensinador. Tanto que, ao falar a respeito dos profetas legítimos dentre os hebreus, ressaltou que também havia entre o povo falsos profetas, como haveriam de surgir em tempo no meio da igreja falsos mestres. Na verdade, eles já estavam
as cartas aos Coríntios, lá na igreja de Corinto, que era uma cidade portuária, haviam judeus que se meteram no meio da igreja e começaram a querer bagunçar ensinamentos do véu que a mulher tinha que usar, se raspava a cabeça ou se não raspava. Aí quando foi falar da ceia, lembra aquela repreensão que Paulo faz a eles no capítulo 11, se eu não me engano, acho que versículo 8, que ele diz assim: poxa, se fosse para você encher a cara de bebida e a pança de comida você não teria feito na sua casa, examine-se, pois, o homem a si mesmo para saber se você está da maneira correta para tomar a ceia. Aqui vale o ensinamento, talvez para você é revelação, mas é ensinamento. Quando a Bíblia diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo, os pastores ensinam isso na Santa Ceia, parênteses, tá? Para você guardar esse ensinamento que estão ensinando coisa que não é de Deus, que na minha opinião é heresia, certo? Da história. Diz assim, quando Paulo diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo, não é para você examinar se eu estou em pecado ou se eu posso tomar a ceia ou não. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dando uma bronca nos judeus que estavam se convertendo, entre aspas, entrando no meio da igreja e ao invés de esperar os pequeninos chegarem para tomar a ceia, para comer junto, como Moisés ensinou na tradição judaica, colocar aquela roupa que é a comemoração da morte dos primogênitos e a fuga do povo do Egito para o deserto, eles estavam passando por cima da tradição, daquilo que eles foram ensinados desde criança e chegando na frente de todo mundo lá e comendo tudo e ficando doidão de bebida. E aí Paulo os repreende e diz, se fosse para encher a barriga de comida, para fartai-vos e beber assim dessa maneira, vocês não teriam feito na casa de vocês, porque vocês têm condições. Por que não esperou todo mundo chegar para a gente poder cear e celebrar junto a morte do Senhor? Já que se vocês são judeus, estão entendendo que Jesus é o Cristo. Precisamos celebrar isso. Então é nisso que ele repreende. Tanto que ele continua dizendo, e Jesus também diz que aquele que não toma a ceia não é digno de mim. E por aí vai ensinamentos errados, que quando a gente vai ensinar o certo hoje, vira polêmica. Quem aprendeu errado diz que o herege sou eu, mas quando você começa a estudar a Bíblia, você vê que está errado. Quem está errado é quem ensina errado. E eu aprendi errado, porque eu fui questioná-los e eles acharam que eu ainda estava errado. E eu estou mostrando na Bíblia que, olha, a história diz isso aqui. Paulo escreveu isso aqui porque o contexto é esse aqui. Mas não vai se arrepender. Terceiro parágrafo diz assim: a origem dos falsos mestres. Dois pontos surpreendentes nessa parte do discurso nos chamam a atenção. Primeiro, os lobos da própria igreja. Vou repetir essa frase. Os lobos vorazes, os falsos ensinadores, surgem de dentro da própria igreja, dentre vós mesmos. E segundo, se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos para si, não para Cristo. Os discípulos deles ainda estão por aí. Entre eles estão os que se posicionam acima das escrituras, os quais, sem pudor espiritual, usam as redes sociais para corrigir a Bíblia e discordar abertamente dos profetas e dos apóstolos bíblicos. As pessoas consideram seus discursos modernos e a mensagem da Bíblia desatualizada. Em razão disso, oferecem um novo evangelho. Em face disso, vemos a importância de estudar um campo da teologia denominado de apologética para orientar os crentes dos nossos dias. Ou seja, de onde é que vêm os falsos ensinadores? De dentro da própria igreja. Pessoas inconformadas ou, sei lá, qual motivação, essas pessoas ensinam
dizer que é ou não é assim. Quem contesta os assuntos é quem está dentro. Que o pastor ensina, prega uma coisa, ele desprega, ele vai e cochicha com o irmão, com a irmã. Olha, não é bem assim não. Está entendendo? E as pessoas são malvadas, esses falsos ensinadores são malvados. Quer ver só uma coisa? A Bíblia. Talvez você achou na Bíblia e eu não li. Se você achou, por favor, escreva nos comentários para eu poder achar. Eu vou ficar feliz aqui em citar você. Mas talvez você leu, eu não li. Alguma coisa dizendo, a Bíblia dizendo. Por um acaso você já leu na Bíblia que eu ou você, Deus mandou, liberou, ou algum personagem bíblico teve que orar para Deus cumprir uma promessa feita? Então, por que é que a gente faz campanha, propósito para Deus cumprir o que ele prometeu? Bom, a gente faz essas coisas para Deus cumprir o que prometeu porque a gente não acredita que ele vai cumprir o que prometeu. Então, a gente começa a querer fazer por merecer. Ir no monte várias vezes, acordar de madrugada para orar várias vezes, ir a tantos cultos, oferecer culto em ação de graça, porque a gente só acredita que vai receber se fizer ou se tiver essa prática. E Jesus não disse que eu tenho que ir atrás da bênção. A bênção, que se quiser, que vem atrás de mim. Foi isso que ele disse para Abraão. Abraão, não vá atrás da bênção. Seja você a bênção. E as pessoas não estudam, não sabem nem o que significa a palavra bênção. Vira e mexe, eu prego em algum lugar, eu ensino sobre isso e tem vídeos meus aqui que eu já citei isso aqui que eu vou falar agora e estou falando de novo rasgado aqui para você poder entender. A palavra bênção vem de abençoar. O verbo abençoar significa liberar alguém para avançar, crescer e ir além. Então, se você quer avançar, quer crescer, quer ir além, você precisa da autorização de alguém que é a autoridade, que consegue te liberar para tal. Abraão é uma bênção e ele libera eu e você pela fé a irmos à frente, crescermos para ir além e avançar. Quando a gente chega para o nosso pai, para a nossa mãe, a minha geração, eu estou com 51 anos, ainda é assim, outras gerações mais jovens não são tanto. De chegar para o avô, para a avó, para o pai, para a mãe, para o tio, para a tia e falar: bênção, pai. O que o pai responde? Deus te abençoe, meu filho. Benção, mãe. O que a mãe diz? Deus te abençoe, meu filho. Ou seja, pai, mãe, estou indo trabalhar em algum lugar, estou indo estudar. Benção, pai. Vai em paz, meu filho. Deus te abençoe. Ou seja, o que o pai e a mãe diz? Que essa bênção, que essa autorização que você está me pedindo, que eu sou autoridade sobre a tua vida, eu digo que é autoridade sobre a minha vida, que sou o pai, Deus é sobre a minha, que Deus também libere sobre você essa autoridade, essa autorização para você ir avançar no seu trabalho, no seu estudo. Isso é bênção. E as pessoas chamam bênção de coisas. Carro é bênção, emprego é bênção. Mas o que? Casamento, uma noiva, um noivo é bênção. Não, isso não é bênção, isso são conquistas. Conquistas. A bênção foi a autorização que Deus te deu para você alcançar isso e através disso alcançar outros e ir além e as pessoas viverem bem ao seu redor. Não são coisas que são bênçãos, são conquistas. Você conquistou algo. Consegue entender a diferença? Não bagunça a sua cabeça em nome de Jesus. Isso não é heresia, é Bíblia. Amém? Sinopse número 1. Os lobos vorazes surgem de dentro do povo de Deus. Por isso, a apologética é tão necessária. É importante que a gente estude a apologética, tudo aquilo que é de defesa da fé, para que a gente não seja enganado por esses falsos ensinadores. Irmão, o que tem de gente ensinando coisa que não está na Bíblia, misericórdia. Misericórdia. Eu vejo algumas pregações na internet, alguns vídeos, vou ser sincero para vocês, eu começo a assistir com 2 minutos, no máximo eu tiro, eu não consigo assistir. Tamanha falta, não é nem falta de preparo. Quando é falta de preparo, é aquele obreiro que talvez não estudou, por alguma razão pregou ali. Aí, essa parte eu ainda entendo, ainda consigo levar em consideração. Mas existem algumas pessoas que fazem de covardia, sabe? Trazem assuntos à tona que não é relevante para a grande maioria do povo da igreja.
Tá tendo na internet aí, na semana passada, aí, em dezembro do ano passado, uma discussão do debate com Abílio Santana e aquele pastor, um baixinhozinho, esqueci o nome dele agora. Os dois discutindo sobre se haverá tristeza no tribunal de Deus, tristeza no céu, não sei o quê, não sei o quê. Cara, o que isso tem a ver com a vida de Cristo? Se vai ter tristeza lá ou não? Eu sei o que vai ter porque eu acredito no que eu li. E eu não vou falar aqui para não ficar nem para um lado nem para o outro. Mas, independentemente disso, isso não é relevante para aquela pessoa que eu quero apresentar Jesus e dizer que ela precisa se arrepender dos seus pecados. Isso não é relevante para a pessoa que eu estou apresentando Jesus e dizer que ele pode curar o câncer que ela tem. Que ela pode confiar nele que a sua insônia vai desaparecer. Consegue entender? As pessoas estão presas nesses detalhes. Se é um assunto tratado dentro de uma academia, dentro de um seminário, inclusive eu agradeço a Deus por ter me feito voltar a estudar, dessa vez como faculdade, é legal, é interessante o assunto ficar ali. Agora, quando você vem a público, tem noção de quantas pessoas que não têm uma instrução para entender aquele assunto, ouviram aquilo e ficaram confusas? Os caras estão brincando com coisa que não precisa. Misericórdia, deixa eu até continuar aqui o estudo. Essas coisas me tiram do sério, mas estamos em 2025, precisamos seguir em frente. Esse assunto dessa revista, vamos embora. Só o sangue do Cordeiro. 2. O que é apologética? Primeiro parágrafo. A definição de apologética, 1 Pedro 3,15. Apologética cristã é a defesa lógica e racional da fé cristã. É a defesa lógica e racional, tranquila, equilibrada da fé cristã e de suas práticas doutrinárias. O termo vem do substantivo grego apologia, que literalmente significa defesa e significa também resposta. O termo grego traduzido para responder em preparados, para responder com mansidão, em 1 Pedro 3,15, é apologia. Numa tradução literal, é sempre preparados para uma defesa. A versão bíblica chamada de Nova Versão Transformadora NVT emprega o verbo explicar assim, sempre preparados para explicá-la. A apologética mostra que o cristianismo é racional. Os dados da revelação podem ser explicados de maneira metódica e sistemática, portanto, aceitável. Jesus disse que devemos amar a Deus sobre todo o nosso, amar a Deus de todo o nosso coração e de todo o nosso entendimento. Isso ensina que devemos amar a Deus por completo, com o corpo, as emoções e o intelecto. Corpo, matéria, as emoções, almas, os sentidos, as sensações e com a inteligência, com a sabedoria. Ou seja, isso é apologética. É quando você defende e está sempre pronto para defender quando se fala besteira do evangelho. Quando se ensina aquilo que, com certeza, não tem nada a ver. Você está aí assistindo a aula e talvez, acredito eu, que deve estar se perguntando assim, poxa, pastor, quais são algumas coisas, alguns ensinamentos que as pessoas trazem que são heresia? Eu não vou tratar disso aqui agora, porque no decorrer das semanas a gente vai entrar muito profundamente sobre isso e você vai entender. Então, como essa é só a primeira aula, é só como diria a minha avó, é só uma merenda para te preparar para o que vem por aí. Só para te dar um gostinho. Então, se você comprou a revista, você conversa com o seu professor de escola dominical, você pode tirar dúvidas comigo, me procurando no direct, ou comentando aqui embaixo, se inscrevendo no canal, apertando o sininho de notificação, deixando o like. Irmãos, deixa o like. Teve um período que o povo começou a deixar like direto e o vídeo começou a chegar em muitas pessoas do Brasil afora e a igrejinha continua crescendo. Eu conto com você, deixa o like. Então,
Quando você se prepara para defender, porque você está imbuído daquilo que o Espírito Santo te deu. E ninguém vai te enganar. Você não vai passar enganado, porque Deus vai estar contigo. E quando você ver as pessoas falando, você vai entender o que é. Por isso que nas próximas aulas é importante você estar ligado com a gente. Tópico 2 aqui. A que defesa Pedro se refere quando ele diz que a gente tem que estar sempre se defendendo? Há quem argumente que essa defesa seja uma resposta a uma acusação, visto que essa mesma palavra, apologia, aparece nesse sentido no Novo Testamento, como defesa de uma acusação tanto formal, Atos 22, versículo 1, e o capítulo 25, versículo 16, como informal em 1 Coríntios 9, 2 Coríntios 7 e Filipenses 1. O versículo 16 fala do bom testemunho cristão que serve para provar a inconsistência das acusações contra os crentes. Mas não parece ser o caso, porque a defesa, resposta ou explicação nessa passagem é sobre a razão da fé dos cristãos. E isso diz respeito à doutrina cristã. Ainda que Pedro esteja se referindo à resposta a uma acusação formal, num ambiente hostil, não deixa de ser uma oportunidade para a defesa da fé cristã, como aconteceu com o apóstolo Paulo diante de Festo, em Atos capítulo 26, e de Agripa na mesma audiência, no versículo 27 ao 29. Ou seja, você se defende daquilo que você é atacado. Conseguiu compreender? Porque geralmente, vou botar um exemplo. As pessoas costumam dizer, poxa, que Deus é esse que deixou? Teve uma história de uma irmã, agora dia 26 de dezembro, esqueci o nome da cidade, acho que é interior de São Paulo, se não me engano, Santa Catarina, não lembro agora a cidade, lugar. Uma irmã, ela era vice-líder do ciclo de oração e ela tirou a própria vida, ela se enforcou, e pior, dentro da igreja, que ela tinha a chave para entrar, para fazer limpeza, e as pessoas achando que ela tinha ido para poder limpar a igreja e ela tirou a própria vida. E tá um rumor, tá uma fofocada, tá uma conversa braba daí, tá ligado? As pessoas dizendo, cadê o Deus? E a mulher acabou se enforcando, tirando a vida dentro da própria igreja. E misericórdia, é coisa de doer o coração. A gente não sabe dos pormenores. Mas enquanto esse tipo de assunto acontece, e aconteceu no dia 26 de dezembro, lado a lado com a história da menina de Campos que ficou famosa, do garoto que não quer falar, que ela expôs todo mundo ali, as pessoas estão falando mal da igreja, e mais a igreja de Santo André, que o pastor presidente armou uma situação de documento, que ele estava com câncer, o seu genro assumiu no seu lugar para continuar dentro da família a liderança da igreja. São 3 assuntos que estão permeando na internet e que não está sendo bom testemunho para a igreja. Com isso, a gente ouve pessoas falando que a igrejinha de Campos é de fundo de quintal, por isso que não dá para acreditar nessas igrejinhas de fundo de quintal, que é um errado. É errado criticar isso. Eu sou contra criticar a igrejinha de fundo de quintal, por mais que seja fundo de quintal, é melhor ser igrejinha do que ser coisa que não posso falar aqui para não ser derrubado pelo YouTube. Mas enfim, você já me entendeu. Muito melhor ser igrejinha do que qualquer outra coisa, do que boca de fumo, por exemplo. Boca de fumo eu posso falar que ninguém derruba aqui. E as pessoas estão metendo malho no pastor que foi pilantra de, antes de morrer, armar uma situação, a moça que se matou na igreja e cadê que o povo não abraçou, enfim. Então as pessoas se levantam para criticar a igreja, para criticar o Jesus da igreja, dizendo que na igreja não tem Jesus, enfim, uma série de outras coisas. Aí cabe essa defesa que Pedro falou, que a gente precisa estar sempre pronto, que é o apologia. Nós somos acusados de pastor roubar dinheiro, levar dinheiro, essa briga da família Valadão, que o André Valadão quer uma coisa, a Ana Paula defende a irmã, que a irmã colou com o cunhado, que não sei quem, a conta não sei o que, aquela confusão toda. Pessoas vão acusar a sua igreja e a minha igreja pelo feito dessa turma. Então a gente não pode generalizar que a Bíblia, Jesus, tem a ver com o escândalo de homem. Consegue fazer diferença, irmãos? Mas enfim, é coisa que dói o coração. Eu preciso seguir aqui porque a gente começa a aprofundar nas indignações e acaba, né? Mas a gente precisa estar muito atento a essas coisas, porque
a gente vive no meio de muita gente ruim, sabe? E como foi falado aqui no início, no outro tópico, que é de dentro da igreja que saem os falsos ensinadores, é de dentro da igreja que tem as pessoas que ensinam errado, que às vezes elas não ensinam tão errado. Algumas fazem pior do que ensinar errado. Porque muitas das vezes quem ensina errado é quem não concorda com o seu ensinamento e quer ensinar outra coisa, que já é errado. E aquela outra que não concorda com o seu ensinamento, não ensina o certo, mas isso que você ensinou não é correto, porque ela simplesmente tem inveja de você que dá aula, tem inveja de você que prega, tem inveja de você que dirige alguma coisa. E ela é vítima, sempre mexe comigo. Consegue entender? Ela cochicha nos pormenores, ela cochicha no ouvido de um irmão, de uma irmã. Poxa, o que o fulano falou não é bem isso, não. Porque olha só, a Bíblia diz isso aqui, mas o que ela está dizendo para uma pessoa que não é preparada da Bíblia, e a pessoa acaba acreditando nela, mas não confere na Bíblia. Entende? Tópico 3. Jesus, vamos embora. Por que devemos combater as heresias para a defesa própria? 1 Timóteo 4,16. Os cristãos devem estar informados daquilo que os vários grupos ensinam e saber a forma de refutá-los biblicamente. Letra A. B. Para ajudar os outros na compreensão da própria fé, principalmente os que rejeitam pontos fundamentais da fé cristã. E, muitas vezes, de forma inconsciente, pois sabemos que existem muitas pessoas sinceras as quais buscam servir a Deus e precisam conhecer a sua palavra. Esse debate sobre as crenças deve ocorrer de maneira respeitosa, com argumentos e fundamentos e fundamentação bíblica, respondendo às objeções contra a fé cristã. O êxito dessa luta é garantido quando se está nos domínios do Espírito Santo. João 16, 13. Porque devemos combater a heresia. Devemos combater a heresia porque amamos a Cristo. Amamos a obra que ele fez na cruz por eu e você. E se você aceita a obra da cruz, mas acredita no que está sendo ensinado errado, você vai perecer. É como um cego guiando outro cego. Se Jesus, na sua passagem na terra, ensinou que precisamos e devemos perdoar, e alguém ensina que perdoar nem é bem assim, está errado. Tem gente que ensina, olha, perdoar, eu tenho que perdoar, mas perdoar, eu não tenho que conviver com a pessoa. Não é questão de conviver ou deixar de conviver, porque eu vou lembrar ou deixar de não lembrar. Perdoar é perdoar e pronto. Se a pessoa chegar até a mim, eu não tenho que me retirar de perto dela. É bem verdade que a confiança nunca mais será a mesma, porque eu sou falho e sou vingativo. E por mais que eu perdoe, confiar é uma outra ideia. Mas, em nome de Jesus, quando é ensinado a perdoar, é ensinado eu abrir a porta da minha casa para receber essa pessoa para cear comigo. Quando a Bíblia ensina em amar, eu tenho que abrir a porta da minha casa para amar e receber em amor essa pessoa que às vezes falou mal de mim. Por mais que eu olhar para ela, eu me lembre e sinta dor, porque a ferida está ali, mas eu preciso liberar o perdão. A minha vida precisa seguir em frente. E muitas das vezes seguir em frente junto dessa pessoa ou conviver no mesmo espaço do que ela. Sem que isso venha me agredir ou tirar a minha alegria de adorar o meu Senhor. Consegue entender? Por isso devemos combater heresias, para que as pessoas não se percam. Que é uma luta, irmão. Para nós que somos evangelistas, que gostamos de ganhar almas, é uma luta para se ganhar uma alma. Você jejua, você é atacado de madrugada, o inimigo vem, tira o teu sono, te dá pesadelo, meu irmão, é uma guerra, misericórdia. Vou te falar que tem dia que é difícil para você ganhar uma alma. Aí vem uma outra pessoa ensinar aquilo que não é correto, que não é correto, que não é verdadeiro. Poxa, aí é muita covardia, sabe? Não dá para a gente poder ver isso e achar que isso é normal, achar que isso está tudo certo. Não é por aí, sabe? Isso tira paz, sabe? Isso misericórdia, não pode ser assim. Por isso que a igreja precisa se unir, precisa estar junto, poder combater essas heresias. Sinopse 2.
O cristão é chamado para responder de maneira respeitosa às objeções contra a fé cristã. Responder de maneira respeitosa, educada, não com truculência. A truculência só gera revolta. E a revolta gera desobediência. Desobediência gera incredulidade. Incredulidade é o resultado de um pecado cometido por ela. E aí, terceiro ponto. O que são heresias? Número 1. Seitas e heresias. A palavra aireses, no Novo Testamento grego, é traduzida como seita. E heresias, seitas e heresias. É verdade que o cristianismo foi também chamado de seita, mas por cristãos. Pessoas que não... vou ler de novo. É verdade que o cristianismo foi também chamado de seita, mas por não cristãos, pessoas que não conheciam as verdades do Evangelho de Cristo e que se opunham a ele. A palavra seita é usada para designar as religiões heterodoxas. É um termo já desgastado, trazendo em si muitas vezes um tom pejorativo. Por isso, devemos saber quando aplicá-lo. 2. Aireses, no Novo Testamento. De novo, esse vocábulo aparece com o sentido de partido, espírito, sectário, e nem sempre representa uma ruptura com o sistema convencional de determinada comunidade. Os saduceus e os fariseus eram seitas que formavam facções dentro do próprio judaísmo. E a versão bíblica NAA traduz por partido. Paulo adverte que não haja no meio da igreja essas aireses ou divisões e condena as inovações doutrinárias que causam divisão ou dissensão. Ou seja, Paulo já vinha trazendo naquela época ensinamentos, divisões, ensinamentos, heresias que causavam divisões. Vamos lá de novo? Hoje tem um tal do calvinismo. Eu sempre esqueço de onde falar os dois. Herminianismo e calvinismo. Eu nem sei o que é isso. Um é calvinista, o outro é herminianista. O outro, meu irmão, porque um acredita nisso aqui que o fulano fundamentou como criança, o outro não acredita nisso aqui que o fulano fundamentou como criança. Eu acredito no que está escrito na Bíblia, no que Cristo ensinou. Se for gerar polêmica e mal entendimento e confusão na minha mente, eu fico só lendo os evangelhos que fala que Jesus curou o povo, abençoou o povo, alimentou o povo e salvou o povo naquele grande dia e nos comissionou a curar os enfermos, expulsar os demônios e a batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ponto. Sem confusão. Simples. Porque as pessoas gostam de entrar nessas polêmicas e eu não sei quem ganha com isso. Na verdade, eu sei quem ganha com isso. Quem ganha com isso é o diabo, que traz confusão, a igreja se divide, aí de uma igreja abre outra, porque está fundamentada numa coisa que não acredita, que o outro não confia. E aí, quando você pensa que não, irmão, tudo bem, várias igrejas abertas, aí tem um tal do fundo de quintal que as pessoas implicam e apontam, mas também é derivado desses falsos ensinamentos. Que às vezes as que estão em fundo de quintal são os verdadeiros que não acreditam nesses caras que, de enganar o povo, começou a ganhar dinheiro e começou a tirar os pequenininhos da frente. 3. Só Jesus. Nos dê misericórdia, Senhor. Heresias de perdição. 2 Pedro 2:1. É nessa passagem que a hereses apresenta o sentido de erro doutrinário como heresia, propriamente dita no campo teológico, que nós conhecemos hoje. As heresias distorcem os pontos principais da doutrina cristã no que diz respeito a Deus, Trindade, o Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo, ao ser humano, natureza, pecado, salvação, origem e destino, aos anjos, à igreja e às escrituras sagradas. O mais grave erro é quando diz respeito à divindade
e interfere na salvação, pois não existe salvação sem Jesus. Ou seja, uma heresia, ela é tão macabra que ela tem como objetivo distorcer os pontos principais. Lembra que a gente falou lá no início, na verdade, prática, que ela tem como ideia mexer na trindade do Senhor com o Espírito Santo e o ser humano envolvido, na natureza do pecado, na salvação, na origem do nosso destino, fala dos anjos, da igreja, envolve a Bíblia numa série de dúvidas, e o erro principal que isso causa é quando ela interfere na nossa crença da salvação, que aí, quando o camarada acredita na salvação com uma outra ideia, acabou, filho. Acabou. Ele vai para o inferno, ele vai perder a salvação por acreditar nessa turma aí que ensina tudo errado. Onde é que nós vamos parar com isso? Se a gente não se unir, não orar e não começar a defender a nossa fé. Eu não estou falando defender a Assembleia de Deus, que sou assembleano, defender a comunidade. Eu já fui da comunidade onde eu me converti, Sara Nossa Terra, defender as igrejas batistas, onde eu tenho muitos amigos, na presbiteriana, metodistas, anglicana, seja lá o que for. Não é isso que eu estou dizendo. Estou falando a fé cristã que me leva à salvação. Não importa se você é arminiano, não importa. Importa que você crê em Cristo, no que está na Bíblia. Creia nisso. Os outros pontos são detalhes que, se você quiser, é contigo. Aí é por tua conta e risco. Mas não permita que isso venha tirar você da alegria de servir ao Senhor. Sinopse de número 3. O apóstolo Paulo adverte acerca das divisões no seio da igreja e condena as inovações doutrinárias que causam divisões, ou seja, ele condena aquilo que vem inovar e acaba gerando divisão no meio da igreja. E a conclusão para o final da nossa primeira aula de 2025 é: os apóstolos responderam aos opositores da fé cristã e lançaram a base da nossa teologia. Todos os escritos do Novo Testamento mostram essa luta acirrada contra falsas doutrinas. É, pois, tarefa da igreja atual, eu e você, batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Finalizamos com a seguinte pergunta para a reflexão: Estamos a fazer pela verdade o que esses agentes da heresia fazem pela mentira? Você está disposto a fazer pela verdade de Cristo o mesmo esforço que essa turma faz para enganar o povo por causa de dinheiro, posição, status e tudo mais? Se você está, agradeça a Deus, porque Deus é contigo. Quero agradecer você por ter estado comigo. Muito bom poder estar de volta. Peço de novo a sua oração. Precisamos da sua oração para continuar e não deixar faltar nenhuma aula, que o computador não dê problema, que a internet não dê problema, que o estúdio não dê problema, que a gente possa toda semana aqui estar trazendo novos estudos para o nosso entendimento, para a nossa reflexão, para o nosso ensinamento. Quero convidar você a se inscrever no canal, que é a nossa oferta. Aqui a gente não pede dinheiro, a oferta que a gente pede é que você que não é inscrito se inscreva. Você que é inscrito, está assistindo pela primeira vez, deixa o like, que o like é muito importante. O like diz o algoritmo, o robozinho que comanda o YouTube, que quando você deixa o like, você gostou do vídeo, e pessoas assim como você que estão aqui no YouTube, ele pega esse vídeo e mostra para as pessoas. E não esqueça de assinar o sininho de notificação, que toda vez que a gente subir um vídeo novo aqui no YouTube, o YouTube vai avisar você e tudo vai correr muito bem. Que Deus abençoe um 2025 abençoadíssimo para você e para sua família. Em nome de Jesus. Até a próxima aula. Deus te abençoe.